Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer ter você conosco em mais uma edição. Vamos desfrutar nessa noite também, dando continuidade a outras mensagens do JAV, Jornal Árvore da Vida. Esse jornal riquíssimo, onde nós conseguimos extrair vida da Palavra de Deus. Então nós vamos dar continuidade à leitura do JAV, né? E a edição desse JAV, Jornal Árvore da Vida, é a 338, tá bom? A coluna que vamos desfrutar é uma coluna voltada para casais, mas também envolve outros âmbitos, né? Envolve também outras áreas da nossa vida, que é a coluna O que Deus Uniu. Antes de começar a discorrer, né, sobre o conteúdo do texto, vou até mostrar para vocês, irmãos e amigos, tá vendo? Nós vemos aqui que é uma coisa bem trabalhada. Olha para você a arte, a imagem. E o tema, é até bom mostrar para vocês aqui, fala assim, ó, tênis ou frescobol. Na verdade, isso são duas modalidades de esporte que nós temos aí, né, dentro do cenário mundial, cenário brasileiro, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor deu luz para os irmãos em conseguir extrair vida através dessas duas modalidades de esporte para o lado espiritual. Porque aqui nós temos nossa capacidade, nós temos a nossa eloquência, nós somos, né, letrados muitas das vezes, mas o Senhor Ele quer sempre deixar a vida dele. O Senhor quer sempre deixar o lado espiritual prevalecendo. Ou seja, tudo na nossa vida nós temos que ter uma visão espiritual. Amém? Então, nós vamos discorrer desse JAV, só que o que acontece? Estava até desfrutando com os irmãos que estão aqui presentes comigo. A leitura do JAV de hoje, eu não consegui, não tem, na verdade, nenhuma citação bíblica. Mas, pela misericórdia do Senhor, o texto geral da coluna, que fala de Áquila e Priscila, né, que falam assim, cooperadores do reino em Jesus Cristo, tem citações que falam de Atos 18:2 e Romanos 16, de 3 a 4. Enfim, aonde que eu queria chegar? Os dois maiores cooperadores do Evangelho, no tempo de Paulo, foram Áquila e Priscila. Tá bom. Mas antes de entrar, só dê essa citação como introdução, tá bom, irmãos e amigos? Para vocês compreenderem o que nós vamos estar compartilhando. Essas duas modalidades, fala de frescobol. O frescobol é uma modalidade de esporte, ela foi criada num ambiente litorâneo, em praia, e foi criada mais ou menos ali na parte do Rio de Janeiro, né? No século mais ou menos 20. É um jogo que tem o quê? 2 jogadores. Sempre terá 2 jogadores. Ou pode ter mais, né, pessoas jogando esse frescobol. Isso pode ser jogado em lugares públicos, abertos, né, sem muita impedimento, sem sistema ali de rede, de pessoas, de regras. Pode jogar de uma forma lúdica, que fala. A forma lúdica é uma forma de brincar. Então, o frescobol tem essas características, que eu estou tentando pontuar para vocês compreender o que é uma modalidade de frescobol. Ela também não se enquadra ainda oficialmente dentro das dentro das Olimpíadas, tá bom? Ela não se enquadra dentro das Olimpíadas. É um jogo entre descontração. E o principal, esse jogo de frescobol, que é praticado entre 2 pessoas ou mais, ele gera um hormônio chamado endorfina. Esse hormônio, ele tem uma sensação de quê? De prazer, sensação de alegria, quando nós temos quando é manifestado esse hormônio dentro de nós. Então, ou seja, frescobol é algo tranquilo, de qualidade de vida. Agora, em paralelo, eu vou falar o que é o tênis, tá bom? Tênis é um esporte de origem inglesa.
ele é o quê? Sistematizado. Quando fala sistematizado, é um esporte voltado com delimitações, linhas, com rede, com regras, com juiz. Isso tudo se fala sistematizado. Disputadas em quadras, né? Em quadras oficiais, quadras regulamentadas. Ele também tem voltado para a área de pessoas para descontração. Só que mesmo assim é uma disputa. O tênis é uma disputa, tá bom? Nele participam o quê? 2 integrantes oponentes. Ou seja, o ganhador de um lado e um jogador, o integrante de um lado, o integrante do outro lado. Esses 2 sempre vão estar oponentes. Um ganha, outro perde. Ou outro ganha, ou outro perde. Agora, fazendo um paralelo, fazendo, né, uma comparação entre essas 2 modalidades, o que acontece? O frescobol, ele tem integrantes que são parceiros. Os integrantes são parceiros, é um jogo de descontração, é um jogo de alegria, é um jogo de companheirismo. Agora o tênis é uma rivalidade. Ó Senhor Jesus! Agora eu entro dentro do conteúdo do JAV. Nesse conteúdo, por isso que tem esses 2 paralelos. O tênis ou frescobol. O viver conjugal, o viver no lar, ele tem que ter uma harmonia, tem que ter um sincronismo. Amém? O casamento foi instituído pelo Senhor. O casamento, ele é um dos maiores investimentos, né? Uma maiores obra que o Senhor fez, tipificando Cristo, amém? E a igreja. Hoje nós somos a igreja. Nós aguardamos o nosso noivo. Então, como que é rico a questão do casamento? Nosso viver espiritual, nós temos oscilações como igreja, mas mesmo assim, ainda o noivo, ele espera, né? Que a sua noiva fique ataviada, fique pronta. Ó Senhor Jesus! Então, aqui no JAV, eu até escrevi alguns pontos que eu quero ler com vocês. São 2 parágrafos que vão trazer essa explicação. Eu quero que depois, no final, vou reforçar, enfatizar, para que vocês possam adquirir o JAV, tá adquirindo, né, procurando os irmãos que vão divulgar para você sobre esse JAV, sobre outros livros, sobre conteúdos de outras mensagens que desfrutamos nesse canal, tá bom? Então aqui no JAV mostra 2 parágrafos fazendo esse paralelo, trazendo na verdade uma explicação do conteúdo, dos 2 conteúdos de modalidade que eu falei agora. Eu vou ler para vocês, tá bom? Se eu não me engano, está no terceiro parágrafo do JAV. Fala assim, eu escrevi aqui na minha folha. Frescobol. Quando o casal age como complemento um para o outro, o casamento é como um jogo de frescobol, no qual não existe competição. O objetivo é manter a bola sem cair no chão. Quando a bola cai, os 2 perdem. Por isso, há um esforço de ambos para manter a bola redondinha, para que fique fácil o outro devolver. Então, aqui nós já vimos que o frescobol é um esporte de companheirismo. A bola, ela tem que sempre se manter no ar. O objetivo desse jogo é deixar a bola no ar, como falou aqui, deixar ela sempre redondinha. Quando eu receber ela, eu tenho que transferir para o meu outro integrante ela redondinha para que ele possa também devolver para mim. Amém? Então, por isso que o frescobol é um complemento que fala. Na verdade, eu não posso mandar uma bola de qualquer forma para o meu outro integrante. Agora a explicação do tênis. O tênis, o casamento que se vê como rivais, age como quem joga tênis. Um quer ver o outro perder. Por isso, a bola é enviada quadrada. Isto é, de modo que o outro não consiga devolver. Quando não devolve, um perde e o outro ganha. Então, no tênis,
tem essas dificuldades, falar dessa forma. Tem uma rivalidade, tem uma, como fala o título, competição. Eu vou pegar meu integrante, o outro companheiro vai mandar a bola, eu vou mandar para ele, mas eu vou mandar toda quadrada, toda com dificuldade de ele estar recebendo. Ó Senhor Jesus. Então, resumindo, o casamento ele não pode, já sendo mais objetivo, o casamento não pode ser como o tênis. O casamento tem que ser como o frescobol. Amém? Olha, a explicação fala assim, ó. No tênis, a alegria do ganhador é a tristeza do perdedor. Olha para você ver. No tênis, a alegria do ganhador é a tristeza do perdedor. No frescobol, a alegria de um é a alegria do outro. A tristeza de um é a tristeza do outro. Ou seja, então no frescobol há uma harmonia, não é uma competição. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E como nós somos pegos nesse aspecto no viver conjugal? Muitas das vezes nós ganhamos muita sabedoria, ganhamos muita capacidade humana. E pensamos que dentro do nosso lar, no ambiente familiar, nós temos que colocar aquilo em evidência contra a minha esposa, principalmente falando aqui do viver de conjugal, contra o meu filho, contra os meus familiares, pensando eu que sou capaz. Ó Senhor Jesus, então, no casamento, marido e mulher não pode disputar. No casamento, enfatizando mais uma vez, marido e mulher não pode disputar entre si para provar quem é melhor no sentido de quê? Saber mais, no sentido de ganhar mais. Talvez a esposa ganhe mais, o marido ganha menos, ou o marido ganha menos, a esposa ganha mais. E sempre está tendo um conflito nesses aspectos. O jornal ainda mostra para nós assim, ó, de estar certo ou errado. Nós sabemos que nós temos uma personalidade, temos uma alma forte. Nós sempre queremos defender os nossos pontos de vista, os nossos argumentos, queremos sempre colocar em evidência que nós somos os melhores. Senhor Jesus, não abrimos outro ponto, não abrimos mão. Nós não abrimos mão da nossa opinião. Eu tenho uma opinião, eu vou constantemente ficar preso nela. Eu vou falar que a minha opinião é a melhor que a da minha esposa. E aí dentro do lar, dentro do viver conjugal, vai ter conflito, vai ter a rivalidade que é demonstrada no tênis. Ó Senhor Jesus, tem até, irmãos e amigos, ponto que falou para nós aqui, de falar melhor. Muitas das vezes a minha esposa é quietinha, eu falo mais, eu penso porque eu falo mais, eu sou mais capaz do que ela que é quietinha. Senhor Jesus, que o Senhor traga luz para nós, através dessa coluna, através desse jornal, para que nós possamos estar no mesmo nível. O casamento, ele tem que ser igual, marido e mulher, eles têm que caminhar junto, eles têm que dar os passos junto. Não é um ser melhor que o outro. Não pode haver uma competição dentro do lar, dentro ali do viver familiar, dentro do viver do casal. Senhor Jesus. Aí até mostra um ponto para nós assim, ó. Se agirmos assim, estamos dormindo com um inimigo. Senhor Jesus, a nossa mulher, a nossa esposa, ela não pode ser um inimigo. Demonstrado para nós, enfatizando mais uma vez, demonstrado para nós nesse jogo de tênis. A esposa que o Senhor deu para nós, que dorme do nosso lado, que vive conosco, está no mesmo batente que nós todos os dias, cuidando dos nossos filhos, trabalhando, cuidando do lar, ela tem que ser o nosso companheiro. A nossa esposa é a nossa companheira. Ela não pode ser como um rival, ela não pode ser como um inimigo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Marido e mulher não estão no casamento para jogar tênis. Mais um ponto do Jave, fala assim, marido e mulher não estão no casamento para jogar tênis, mas frescobol.
não ser rivais, mas para cooperar um com o outro. Então precisa haver essa cooperação, precisa haver esse cuidado, essa harmonia, porque na verdade também o jogo de frescobol, ele é colaborativo, ou seja, é um colaborando com o outro para manter a bolinha sempre no ar. Ó Senhor Jesus! Então precisa haver uma colaboração, que é uma cooperação. Aí dentro desse conteúdo que fala de cooperação dentro da Bíblia, como eu mostrei para vocês na introdução, que não tem nenhum versículo demonstrando para nós no Jave, a coluna do Jave, ela fala de Áquila e Priscila. Então eu quero discorrer com vocês sobre alguns versículos que fala nesse aspecto, que fala de Áquila e fala de Priscila. Ó Senhor Jesus! Áquila e Priscila, eles são da origem ali de Roma. Eles oficialmente trabalhavam com tendas. A mesma profissão que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também ele tinha esse trabalho. Então, pelo fato deles ter esse mesmo ofício, esse mesmo tipo de trabalho, Paulo sempre tinha uma aproximação de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila é um casal, tá bom? É um casal precioso que o Senhor deu na nova aliança para a propagação do evangelho, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma proximidade de Áquila e de Priscila, desse casal. Amém? Vamos ler Romanos 16. Romanos 16. Vou beber uma água aqui. Senhor Jesus. Romanos 16, 3 e 4. Versículo 3 e versículo 4 fala assim. Pegue a sua Bíblia também na sua casa, tá bom? Acompanhe comigo para a gente ganhar a luz da palavra. Nós estamos aqui para ganhar vida. Jesus é nosso Senhor. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas do gentio. Então aqui Paulo, ele passou por uma determinada situação, né, sempre nas suas missões, saídas de pregação do evangelho, e aqui ele já estava voltando, né, para Corinto, quase próximo de voltar para Corinto, ele sempre tinha Áquila e Priscila como referência. Então, Áquila e Priscila foram dois cristãos, reforçando mais uma vez, que atuaram juntamente com Paulo na pregação do evangelho. Então, nós vemos como um casal, ele faz a diferença. Como um casal é importante para a obra do Senhor. O casal, se ele estiver com essa cooperação, se ele estiver com essa colaboração, de estar sempre junto, o Senhor sempre vai abençoar e também vai abençoar a sua obra. E discorrendo ainda no versículo de Atos 18, ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Atos 18, versículo 2 e 3, que vai começar a falar das viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Quando ele volta ali, quando ele vai em Corinto. 2 fala assim, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. O versículo 3 fala assim, e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então Áquila e Priscila tiveram que sair de Roma e foram para Corinto. Em Corinto ali eles já prepararam um ambiente para o apóstolo Paulo, que estava indo para Corinto também. Ó Senhor Jesus! Por quê? Porque eles já tinham essa afinidade na questão de trabalhar da mesma forma, que era construindo tenda. Então, Áquila e Priscila eram construtores de tenda, o apóstolo Paulo também era um construtor de tenda.
Só que onde eu quero enfatizar novamente com vocês, um casal, não era somente Áquila, mas era Priscila, a sua esposa estava com ele. Senhor Jesus. E esse casal foi tão importante naquela era, porque eles tinham um coração de servir com a obra de Deus, com o avanço do Evangelho, que eles abriram a sua própria residência, a sua própria casa, para receber os irmãos, para que a igreja possa se reunir naquele lugar. Vamos ver isso em Romanos 16, Senhor Jesus. Romanos 16, só a parte 5a. Vou aguardar um pouco vocês pegar a Bíblia, tá bom? Achar o versículo, tentando ser bem pontual para que a gente possa ganhar, tá bom? Então fala assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando para eles saudar. Todas as cartas que eles enviavam, né, ele tinha sempre essa forma de expressão, né, mostrando. E aqui a igreja se reunia na casa de Áquila e de Priscila. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como é importante um casal viver em cooperação. Como é importante um casal viver sempre complementando o outro. Sempre colaborando com o outro. Porque talvez, se fosse só Áquila, ele não abriria sua casa. Nós sabemos que as nossas esposas ali no nosso lar, elas que administram, elas que controlam todas as coisas de despensa, a limpeza, mas Priscila tinha o coração igual de Áquila, de servir ao Senhor. Eles não foram para grandes templos, eles não foram para as praças, mas eles abriram a sua própria casa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Último versículo que vamos ler, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, só o versículo 19. Amém. Aleluia. As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor, muitos vos saudam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Senhor Jesus. Então aqui evidencia para nós que a igreja em Corinto se reunia na casa de Áquila e na casa de Priscila. Voltando no tema do jornal, é isso que precisamos. Nós precisamos de cooperação. Como Áquila e Priscila cooperavam com Paulo, e principalmente com o avanço do Evangelho naquela era, nós também precisamos dessa cooperação. E entrando mais ainda, Áquila e Priscila, olha como é que ali dentro do lar, da casa deles, eles sempre tinham esse complemento, né? Essa cooperação. Senhor Jesus. Finalizando, eu quero falar uma conclusão aqui que está dentro do jornal também. Outro ponto fala assim: marido e mulher não podem competir no casamento. Quando eles competem entre si, perde a visão do casamento. É duas pessoas andando na mesma direção, lutando para atingir o mesmo alvo, correndo para cruzar juntos a linha de chegada. Então, o casamento, só enfatizando tudo, tá? Todo o resumo do conteúdo do Jave, o casamento não pode ser uma competição. O casamento não pode prefigurar como tênis, como essa modalidade que há rivalidade. O casamento ele tem que ser como frescobol, aonde ali há, né, integrantes sempre cooperando, sempre pensando no outro lado, não pensando em si. Então, se eu vejo dessa forma, individualmente falando, a minha esposa no meu lar, eu tenho que amar a minha esposa. Eu tenho que fazer tudo para que ela ande em harmonia comigo. Amém? E principalmente o ponto que nós constantemente falamos, negar. Tome a cruz. Irmão, irmã, mesmo que está difícil, feche seu olho e fala: Senhor Jesus, eu não posso. Nós saímos de cena, amém? Eu não posso. Mas a vida, o Espírito,
tudo que o Senhor é está dentro de mim e me dá essa condição de negar a minha vida da alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a você por estar conosco em mais uma edição, mais uma coluna, que você possa continuar, desfrute de todo o conteúdo que tem nesse canal. Esse canal é feito para você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. Você está na sua casa, está no seu smartphone, está no tablet, não sei. Alguma forma você está desfrutando dessa palavra, você está sendo guardado, você está sendo suprido pela vida de Deus. Então nós queremos encorajar você que divulgue, que propague o canal, propague as mensagens, não só essa mensagem, mas todo o conteúdo que tem de criança, de irmãs, de hinos, tudo que tem no canal, que você possa absorver, pegando os links e divulgando para outros mídias, outros canais que você tem, Instagram, Facebook. Falando em Instagram e Facebook, a igreja também tem, que vocês possam também nos acompanhar nesses endereços, tá bom? E você se interessou pelo Jave, ou interessou por algum hino, ou algum livro que nós já desfrutamos aqui, procura os irmãos que estão embaixo, esses 2 irmãos que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que vocês possam entrar em contato com eles e adquirir, tá bom? Esse conteúdo para que você possa continuar sendo salvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que abençoe os casais, que os casais sejam esse casal positivo, casal vivo, casal de cooperação, que faça a diferença nessa era. Jesus é o nosso Senhor.